Vamos lá, eu vou começar, já que eu levantei essa discussão, trazendo um ponto aqui, né, que talvez seja polêmico para alguns, acho que não, né? Acho que, enfim, todo mundo tem maturidade para poder debater isso. Mas a gente está inquieto, angustiado, queremos novidades. Nos habituamos a chegar em dezembro e termos novidades já concretas ali. A gente estava acabando de falar aqui, né, Douglas, antes de Vitor chegar, que tinha antigamente esse negócio do SMS e todo torcedor ficava na expectativa do Uhum. Natal e no Réveillon aparecer alguma coisa, né? E aí a última que eu me lembro foi Juninho lá em 2016, há muito tempo atrás. Mas todo torcedor ficava com esse anseio, com essa expectativa. A gente se acostumou assim, a gente se habituou assim. Teve até a frase icônica do, na época, vice-presidente do Bahia, Vitor Ferraz, no Twitter, dizendo que o torcedor gosta mais de especulação do que de ganhar jogo. Né? Enfim, na posição que ele estava na época, talvez não fosse tão adequado falar isso. Mas, no final das contas, faz sentido. E eu também sou assim, eu sou torcedor, então eu também fico ansioso por contratação. Porque é mais legal você ficar projetando, né, pensando no imaginário como é que vai funcionar, o que é que vai acontecer, do que viver na prática. Às vezes é mais divertido você ficar nessa do imaginário, né, do que vai realmente acontecer. Na prática tem muitos percalços, às vezes é bom, mas às vezes é ruim também. Então no imaginário é divertido, né? Não à toa a gente vive aqui uma geração, acho que todos aqui, forjado porque a gente tem uma idade ali relativamente próxima, forjados em futebol manager, né? Forjados em Brasfoot. A gente ficava montando o time e idealizando. A gente, enfim, cresceu assim. Só que a gente chegou em um estágio que talvez a gente sempre idealizasse, que a gente sempre queria, que a gente sempre projetasse e que a gente sempre colocasse como exemplo clubes que conseguiam fazer isso com autoridade e bom nível. E a gente ainda não conseguiu se habituar a essa nova realidade. Que é o quê? Se você tiver que escalar um time do Bahia para jogar amanhã, já pensando na temporada 2026, você consegue escalar esse time? A gente tem já esse time. Aí vai ter um William José que você sacaria, botaria outro centroavante. Pô, beleza. Ali na direita só tem Gilberto agora. Ares não vai ficar. Não tem, né, tanta alternativa. Né? Aí a gente vai ficar aqui conjecturando posição a posição. Mas a gente tem um time hoje para começar a temporada. E a gente não estava acostumado com isso. A gente tem um técnico de 2 anos e meio de trabalho. E a gente, sem sombra de dúvidas, não estava acostumado com isso. Então acho que é um ponto interessante para a gente começar a discutir. E eu falo isso como um torcedor ansioso que quer contratação e que quer contratação que mude o patamar de jogadores que estejam habituados a jogar competições como Libertadores da América, que venham e deem um impacto positivo. Hoje eu estava discutindo lá no Fala Nação Tricolor, na Metrópole, que gol custa caro pro Corinthians. Foi muito caro. Memphis foi. Mas quem fez a porra do gol do título foi Memphis. Então gol custa caro. Eu também quero que venha cara para chegar e resolver o quanto antes. Mas a gente está num estágio que a maioria avassaladora dos times da Série A querem estar e tem dificuldade de estar. Olha o nosso rival, por exemplo. Eric, grande destaque deles talvez na temporada, junto com Baralhas e com Rauta. Ele e Baralhas são incertezas para o ano que vem, porque eles não pertencem ao Vitória. E a gente está falando dos principais destaques, não de outros jogadores ali do plantel, sabe? Então, enfim, vivemos uma realidade importante que tem que ser valorizada. E eu entendo que há um anseio aí por dar o próximo passo. E esse anseio deixa a gente tão tenso, ansioso e querendo novidades o quanto antes, Vitor. É isso, às vezes a galera fica acreditando a nós, né, que estamos aqui todos os dias fazendo essa curadoria de informações e trazendo muito mais do que informação, a opinião, né, para poder deixar o torcedor bem embasado, né, com relação a tudo que tem acontecido com o Bahia. Mas não é nossa culpa, não, velho. A gente fica tão ansioso quanto vocês ficam aí desse outro lado da tela, né? Toda vez que surge um nome, é legal porque, como o Matheus falou, é a Master League, né, para quem é mais antigo aí, da vida real, né? Todo mundo gosta de querer montar o time ideal do Bahia, né? E caso não monte esse time ideal, a gente fica ali, tipo, a gente tem um time que a gente gostaria, com as características que a gente gostaria de ver em campo, sabe? Avaliando tudo o que aconteceu nos outros anos, né? E aí é inevitável que a gente pegue e tente encaixar os nomes que a gente acha preferido nessas posições. Mas como o Matheus falou, há muito tempo atrás eu ficava muito angustiado porque eu ficava com aquela nostalgia, né? Pô, tá terminando a temporada. O que vai ser da temporada que vem? Será que esse cara que se desempenhou um bom futebol vai continuar? Ou a gente, né? Ou nós não teremos as condições financeiras de poder segurar um jogador como esse? Ficava sempre com essa pendenga, sabe? Então o final do ano
para todo torcedor tricolor, era um negócio sacrificante, assim, angustiante, porque você nunca sabia o que você enfrentaria, né? Era como se fosse um recomeço todos os anos, e sem a certeza de que você vai conseguir, no mínimo, algo parecido com o que você fez de positivo na temporada passada, né? E hoje a gente consegue escalar um time facilmente. É o melhor time do mundo? Não. É o time que vai continuar com os mesmos erros? Muito provável. Mas é um time que a gente pode chamar de nosso, sabe? E um time no qual é muito mais fácil você mudar uma ou duas peças, trazer uma ou duas peças, do que você montar um time com 12 jogadores, 11 jogadores. É muito mais difícil. Eu imagino como deve ser a vida do torcedor do rival, né, do Vitória, porque terminou a temporada completamente com a corda no pescoço, mas conseguiu escapar. Alguns jogadores conseguiram mostrar que tem algum valor para, de repente, continuar na temporada desse ano de 2016, e eles, como o Matheus falou, não têm essa garantia, sobretudo dos mais importantes do elenco. Como é que deve ser isso? Não sei, né? Já passou nosso tempo. Pelo menos há 3 temporadas, a gente já não sabe mais o que é isso, né? Então, de novo, a gente vai continuar fazendo aquela cobrança de que continue assim com os jogadores que estão rendendo bem, e os que forem incorporados nos próximos anos, né, para o andamento do nosso projeto, que sejam jogadores que não possam, em hipótese alguma, serem no mesmo nível dos que saíram ou abaixo disso. Aí é questão realmente do torcedor reclamar, e reclamar com toda certeza, né? Inclusive, é o desafio aí para a lateral direita, que vai ser um dos pontos de debate, né? Para poder passar a bola para Douglas, um outro exercício legal, e assim como tudo na vida, eu acho que também reflete no futebol. A gente está falando sobre essa questão de continuidade e tal, que às vezes é meio chato mesmo, não é meio monótono, mas que é necessário e que gera evolução. A gente amadurece e cresce, né? Em tudo. E aí, faça um exercício, por exemplo. O David Duarte de 2025 é melhor do que o de 2024. O Juba de 2025, que foi para a seleção, é melhor que o de 2024. O Jean Lucas de 2025 é melhor do que o de 2024. O Everton Ribeiro de 2025 é melhor do que o de 2024. Ademir com 14 assistências. O de 2025 é melhor que o de 2024. Então, assim, a gente tem muitas peças dentro do próprio plantel que, dentro desse plantel, evoluíram, cresceram. E a tendência é que eles cresçam mais no próximo ano, justamente por conta desses aspectos, né? Eles já entendem como as coisas acontecem aqui, como é que funciona o dia a dia. Eles já estão habituados ao beautiful game do City Football Group, que a gente tanto fala e tal. Eles sabem como é a metodologia. Eles já estão mais identificados naturalmente, né? Pô, Everton Ribeiro é ídolo do Cruzeiro, é ídolo do Flamengo. E no Flamengo, onde ele conquistou coisas absurdas, avassaladoras, ele ficou 7 anos. Ele tá indo pro 3º ano já no Bahia, sacou? Tipo, o que é que nos espera? Ele pode ter 4 anos de Bahia, conquistar um título de expressão no ano que vem ou no ano seguinte, 2027, e se torna um ídolo imensurável, assim, dentro do clube. Pra mim já é por tudo que foi construído, assim, pela até carência mesmo que a gente tem nesse sentido, faz parte. Mas tem tudo para poder construir essa história. Então a gente está com legados sendo construídos, né? De jogadores que estão maturando dentro do Bahia, crescendo dentro do Bahia, evoluindo dentro do Bahia. E aí, como o Vitor disse, tem que vir peças do nível similar ou superior para que eleve o nível dos que já estão aqui mais ainda. E aí, Douglas? Não, concordo com tudo o que você falou, também com o que o Vitor também acabou falando. Acho que é uma quebra de cultura, né, do próprio torcedor do Bahia começar a se acostumar com isso que a gente está vivendo hoje, né? Acho que, como o próprio Barba já lembrou, né, anos atrás a gente ficava ali esperando o SMS, esperando uma notificação ali do aplicativo para poder ver qual jogador que o Bahia ia trazer de presente para o Natal, qual caminhão de jogador que ia chegar no Ano Novo, né? E hoje a gente está vivendo um momento completamente diferente, mas tem muito torcedor ainda que não está acostumado com isso, que ainda não se sintonizou, né, no radar que o Bahia quer entrar, no ambiente que o Bahia quer seguir, no caminho que o Bahia quer percorrer para os próximos anos. Recomendo até, inclusive, a vocês que estão aqui assistindo essa live, assista a entrevista de Guilherme Belitani para a CNN Esportes, né, SA, que ele deu no domingo. Acho que ele foi muito claro com o objetivo que o Bahia quer ter nesse começo. Não vai ser um começo onde um grupo vai ficar aportando dinheiro o tempo todo. O Bahia vai precisar gerar sua própria receita. A receita será gerada através de venda de ativos, venda de jogadores. E essa venda de jogadores passa por uma captação não só da base, como também a captação do próprio grupo em si, em trazer jogadores que podem não estar em evidência, pode não ser aqueles nomes que vão agradar a gente, pode não ser aqueles nomes que vão encher o aeroporto, mas são nomes que vão valorizando ao longo dos anos e que lá na frente, quando o Bahia tiver uma conquista, ou lá na frente, quando o jogador tiver muito valorizado, com uma convocação de seleção brasileira, por exemplo, ele vai
ter um retorno não só técnico, mas também financeiro para o clube, para que futuramente o Bahia possa dar esse passo a mais que o torcedor tanto quer, que o torcedor tanto deseja, né? Então, acho que é bom o torcedor ir se acostumando com isso, ir entendendo isso, principalmente os torcedores de Twitter, né, torcedores de chat que ficam um pouco mais raivosos, ficam um pouco mais, né, quer cobrar um pouco além do tom, além do que aquilo que te está apresentando, além daquilo que está vendo, além daquilo que foi apresentado ao torcedor, né, diante da venda do Bahia para o Grupo City, para que ele possa se acostumar e entender de que passo a passo, né, ano após ano, o Bahia vai evoluindo, o Bahia vai crescendo e que o futuro, né, pode ser muito bom para não só para o clube, mas também para a nação tricolor, com grandes conquistas, com grandes feitos, né, à frente do Grupo City, com o controle do futebol do Bahia. Você assistiu a mais um corte aqui do SMB Lives, nosso canal secundário, com quase 70 mil inscritos. Tem live praticamente todo dia, mais ou menos ali, às 19 horas. Então não perca todo o noticiário do Bahia, debate, opinião, junto conosco aqui na SMB Lives. Ative o sininho das notificações e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo.